Amado Deus, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque sabemos que quem sustenta as nossas vidas não é o nosso chefe, não é a instituição para a qual nós trabalhamos. Sabemos que quem sustenta nossas vidas eres tu, Jeová Jireh, o provedor, um Deus Pai que toma conta de nós, que é o nosso pastor e que diz que nada nos vai faltar. Obrigado, Deus, por cada coração que veio com fé em posse de vitória a trazer aquilo que te pertence a ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, multiplica a teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continua a sustentar a tua obra, continua a sustentar, Deus, as nossas vidas, continua, Deus, a fazer a crescer em nós a fé que nos faz, Deus, vir cada dia, Deus, cada domingo, Deus, a trazer aquilo que te pertence, Deus, e a ver como nós podemos ser um espelho e refletir a tua glória com posse de vitória, dignos filhos teus, Pai. Obrigada, Deus, em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, estendam as suas mãos para cá. Nós abençoamos, Deus, este cesto, que além de ter alimentos, tem uma porção de amor, Deus. Uma porção de nosso amor, porque a tua palavra diz que cada um dê conforme aquilo que tem. Pai, obrigado por cada coração que derramou, que investiu um bocado de amor nessa cesta, Deus. Que esses alimentos, Deus, cheguem às mãos que recebam também com o mesmo amor com que está sendo dado, Deus. Em nome de Jesus, Pai, e que tua casa, a plenitude da palavra, continue a ser uma igreja abençoadora, Deus. Em nome de Jesus, amém. Diácono João Paulo, você vai pregar hoje? Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. Seja bem-vindo. Tá tudo bem vocês dois? Faz muito tempo que eu não vejo vocês. Vocês estão mais novos. E eu estou ficando mais careca. Diácono João Paulo, pode vir. Não vou pregar hoje. Eu sou o pastor da igreja, tem que acender as luzes. Vamos orar pela vida do diácono, em nome do Senhor Jesus, que está precisando de muita oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela vida do teu servo, Pai. A tua igreja agradece, ó Pai, por esse homem sábio, Pai, diante da tua presença, ó Pai, que busca a sabedoria constantemente, Senhor. Pai, derrama graça sobre sua vida, ó Pai. Usa ele, ó Pai, conforme o teu desejo, o teu querer, a tua vontade, ó Pai, para que a igreja venha desenvolver e crescer em glória, ó Pai, tendo a mente de Cristo, ó Pai, assim como o teu servo, o diácono João Paulo, tem, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, que cada um que está aqui, ó Pai, estejam com ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, com ouvido sensível à tua palavra, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, nas nossas vidas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos estão felizes com a marca da vitória? Amém. Todos estão animados? Amém. Todos estão felizes? Glória a Deus, aleluia. Vamos falar então de felicidade, vamos falar de alegria, vamos falar de bênção. Vamos abrir no livro de Jó. Não sei porque Tem livro melhor para a gente falar de alegria do que o livro de Jó? Mas felicidade, capítulo 1.
capítulo 1 de Jó, no versículo 6 em diante, do 6 ao 8, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Amém? Senhor, fala aos nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, esta passagem, quero que possamos atentar para esses 3 versículos, principalmente para o versículo 8, o 7 e o 8, quando o Senhor pergunta a Satanás: De onde vens? E Satanás responde: Eu venho de rodear a terra e passear por ela. E lá na terra diz, então, de lá da terra diz o Senhor a Satanás, não que ele estava na terra, né, dizendo do Senhor sobre a terra, ele diz: Observaste tu a meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Essa passagem me leva para uma reflexão sobre quem somos nós. Quem é a igreja? Quem é você? Quem somos nós? Hoje é dia de ceia, dia que nós vamos entrar em plena comunhão com Deus através do memorial da Santa Ceia. E um dos pré-requisitos que o apóstolo Paulo diz, o principal, é que nós devemos discernir antes de beber e comer. Discernir, ou seja, conhecer, perceber, entender o que seja o corpo e o sangue de Cristo. Entender o que nós estamos fazendo aqui é a principal coisa de tudo. Entender. O apóstolo Paulo, ele diz que nós prestamos a Deus um culto racional. Ou seja, através da nossa mente, fazemos com consciência. Eita, lembrei de ontem. Da consciência. Deus diz, melhor dizendo, o apóstolo Paulo diz, que nós devemos renovar o nosso entendimento para que possamos experimentar qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. A nossa intimidade com Cristo, a nossa comunhão com Cristo, ou a nossa vida em Cristo, ou o nosso ser em Cristo, depende daquilo que nós sabemos, que passa dentro da nossa cabeça, do nosso pensamento. A nossa comunhão com Cristo, antes de ser espiritual, ela é racional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou vivendo. Eu sei o que eu estou passando. Eu sei o que Cristo está fazendo em minha vida. Este é racional. Antes de ser espiritual, é racional. Entendemos aquilo que nós estamos fazendo. O principal passo para arrepender-se do seu pecado é ter consciência de que praticamos. O principal fato de saber, de nos voltarmos para Deus, é termos a consciência de que nós necessitamos dele. Tudo depende da nossa consciência. E a minha pergunta é: quem somos nós? Ou seja, o que é que a nossa consciência aponta para aquilo que nós somos em Cristo? Cantamos aqui a marca da vitória. O que é esta marca da vitória? E às vezes, e na maioria das vezes, nós entoamos louvores que não sabemos nem o que significa.
queremos atingir a Deus, porque quando nós louvamos, nós queremos atingir a Deus. Queremos que Deus seja tocado pelo nosso louvor e pela nossa adoração. Mas nós não somos tocados, primeiro, por aquilo que nós vamos falar, por aquilo que vai sair da nossa boca como palavra de louvor e adoração. Eu tenho a marca da vitória. Será? Será que tem? O que define que você tem a marca da vitória? Ou o que define que alguns têm a marca da vitória e outros não têm a marca da vitória? Quer dizer, eu estou querendo saber, ou seja, quero marcar conscientemente, estar consciente se eu tenho ou se eu não tenho. Porque se eu sou cônscio de que eu não tenho a marca da vitória, eu preciso procurar a marca da vitória. Eu preciso andar na marca da vitória. Tudo aquilo que nós fazemos em Cristo e o que diferencia-nos das outras religiões é que nós temos consciência daquilo que nós devemos ter consciência daquilo que nós somos. Nós não temos uma filosofia religiosa, nós não temos uma leve, invencionice. Nós não temos uma teologia falsificada por dogmas, em que eu não sei te responder e por isso você não me pergunte, apenas creia. Não, Jesus não disse isso em canto nenhum. O cristianismo não tem dogmas. Tudo é possível de conhecer, porque tudo aquilo que nós podemos conhecer, Deus nos manifestou, diz o apóstolo Paulo. E agora a minha pergunta inicial é, então, quem somos nós em Cristo? Vamos ceiar, vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. E o que é isso, ou o que isso representa na minha vida? O que isso representa no meu ser? Eu sou igreja, nós somos igreja, eu tenho o Espírito Santo. O que isso representa na minha vida? Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Ok, nós somos recheados de palavras bonitas e de um evangeliquez muito bonito e muito rico, de palavras e frases que nós dizemos com a nossa boca e não entendemos nada com a nossa consciência. Não entendemos nada. Estamos cheios de frases de efeito que nós não conhecemos o efeito que ela tem sobre a nossa vida. Nós muitas vezes falamos até em nome de Jesus como se fosse, e não sabemos nem o poder que há nesse nome. Sabemos nem o poder que há nesse nome. O poder que há nesse nome, só para você ter ideia, o poder que há nesse nome diz que o homem que levou este nome, Jesus Cristo, ele se diferenciou de todos os outros homens que existiram na face da terra, de todos os homens que já existiram na face da terra, porque diz lá em Lucas, a frase de Jesus Cristo antes de subir aos céus foi: me é dado todo poder nos céus e na terra. E o apóstolo Paulo diz que lhe foi dado um nome que é sobre todo o nome, o qual se prostrará toda a língua e confessará que só o Senhor é Deus. Nome de autoridade, que todas as coisas desse mundo obedecem ao nome de Jesus. Poder. Se você tivesse uma palavra mágica, se você tivesse uma palavrinha, que ao você dizer esta palavra,
abrisse um portal para outra dimensão, você tivesse uma palavra mágica que, ao você utilizar, fizesse alguma coisa estranhas acontecerem? Será que você iria utilizar esse nome de qualquer forma? Será que você ia entender o poder e a autoridade desse nome? É o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele tem autoridade sobre esta terra, sobre todos os seres, quer vivos, quer mortos. Porque se tiver morto, o nome dele vai ressuscitar. Um nome que tem poder e autoridade, e que ele nos confiou a utilização deste nome. Quem somos nós para Deus fazer isso? Fernando uma vez pregou aqui sobre a imensa criação de Deus. E agora, recentemente, acharam um outro planeta, que estão chamando o planeta Terra 2.0, que tem as mesmas características da Terra e que é possível que haja vida, segundo dizem os cientistas, que já estão preparando uma nave para ir para lá. O problema é que demora 140 milhões de anos para chegar lá. Mas um dia chegarão. Nessa imensidão da criação, Deus criou o homem. Nos criou. E nós sabemos que nós somos uma única espécie. Neste vasto mundo de bilhões de espécies, das quais nós ainda não conhecemos nem catalogamos todas. E de vez em quando acham um ou acham outro. De vez em quando a ciência mostra, ou seja, nós não sabemos nem todos os tipos de espécies que Deus criou neste mundo. Não conhecemos todos. E nós temos que ter a consciência de entender quem somos nós, temos a responsabilidade de entender quem somos nós no meio dessa criação. Está dando para entender onde eu estou indo? Quem nós somos no meio dessa criação? Quem é você? E tá bom, João Paulo, mas por que tu lesse Jó? O que é que tem a ver Jó aí no meio? Gostaria que você abrisse em Efésios capítulo 2. Para que a gente possa entender quem somos nós, quem é você, quem sou eu, o que é que nós estamos fazendo aqui, ET, minha casa, telefone. Vamos saber quem somos nós. Assim que eu achar Efésios. Não, Efésios está para lá de cá. Efésios capítulo 2, versículo 7. Vamos ler do 4. Para não pegar o versículo pela metade, e fechamos no 7. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele fez o quê? 5, nos vivificou juntamente com Cristo, abre-se parênteses para uma informaçãozinha, pela graça sois salvos, fecha parênteses, e nos ressuscitou juntamente com ele, e fez o quê? Fez-nos assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que Deus nos fez assentar em lugares celestiais? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, capítulo 3. Versículo 10. Capítulo 3 de Efésios. Capítulo 10. Paulo diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deus, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas que se podem conhecer de Deus, Ele nos manifestou. Através da criação, nós conhecemos o poder criatório de Deus, nós conhecemos o poder de Deus. Quando nós olhamos para o mar, nós conhecemos o poder de Deus de conter as águas, de não fazer com que as águas do mar avancem sobre a terra, não fazer com que a terra voe, não é? Para dentro do mar, e a areia seque. Aquelas dunas, por que não vão para dentro do mar e secam o mar, ou acabam com as dunas e vão para o mar? Este poder de Deus de conter a fúria do mar, ou a grandiosidade de Deus de fazer um ser complexo como cada um de nós, fazer nascer. Nós olhando para a criação, nós podemos ver como Deus é maravilhoso. Quer você creia em Deus ou não creia em Deus, você tem que admitir, hoje, pela ciência, que tudo é impossível, que tudo que tenha sido criado não tenha sido criado por uma mente inteligente. E os cientistas chamam isso de design inteligente, desenho inteligente, porque tudo no mundo corresponde a um desenho inteligente. A um desenho inteligente. E o engraçado é que esse desenho inteligente que corresponde a tudo que existe na Terra, pode ser medido matematicamente. Tudo que foi criado por Deus, existe uma proporção, que chama-se na matemática de proporção áurea. Significa que você dividir o tamanho da sua face, pela distância do seu nariz ao seu queixo, vai dar uma fração vai dar um número 1,68, se não me engano. Se não der isso, você não está perfeito. É verdade. É verdade, se você pegar, isso é tão sério, que se você pegar uma pessoa e diga assim, esta pessoa é bonita, tipo João Paulo, e você pegar uma régua e medir, tem que dar aproximadamente, não porque a sua face não está boa, mas aproximadamente porque a régua tem imperfeição. Mas vai dar 1,68, é a chamada proporção áurea. Quando nós, na arquitetura, aprendemos isso, que os nossos olhos identificam a beleza em tudo que tem essa divisão, essa proporção. É tanto que se eu quiser construir um prédio bonito, eu preciso colocar os desenhos dele todo nessa proporção áurea e vai sair uma beleza. Não importa o que eu faça, o que eu fizer dentro disso, vai sair bonito. Quem descobriu isso? Os gregos. Todos os templos gregos estão dentro da proporção áurea. Se você pegar a medida da base vezes a altura e dividir os dois, vai dar 1,68. Acabou-se.
todo o tempo grego que ainda está aí. Quer dizer, se a Grécia não vendeu. Design inteligente. Quem colocou essa proporção? A natureza, o Big Bang. Você fez bum, aí pronto, colocou em proporção. Não existe isso. Deus é quem criou e é inteligente. Então, tudo que Deus quer manifestar, Ele manifesta. Ele nos manifestou. Deus quer fazer conhecer alguma coisa, Deus manifestou. Ele diz que, o apóstolo Paulo diz em Atos que é possível conhecer a Deus pelas coisas que estão manifestas. Agora, quer saber como é que o homem pode conhecer melhor a Deus? Como é que Deus escolheu para que o homem conheça melhor a Ele? E como é que Deus escolheu que o inimigo conheça o poder dele, que Satanás conheça o poder dele? Através da igreja. Se pelo mar você pode conhecer Deus, se pela criação você pode conhecer Deus, obrigatoriamente diz a palavra de Deus que Ele mostra a sua multiforme sabedoria através da igreja. Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja, através da igreja, diga eu sou igreja, diga através de mim, seja conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Amém. Ou seja, é através de você que Deus vai mostrar a multiforme sabedoria dele. Porque não é através do templo, não. É através de você é a igreja. Ele diz, olha, voltando ao capítulo 2, ele diz, onde é que eu disse? 7. Para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça. Como é que Deus vai mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça? Deus é gracioso. Como que Ele vai demonstrar isso? Através da igreja. Por quê? Porque Ele fez com que a igreja se assentasse nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus para que seja conhecido no mundo, a multiforme graça de Deus. Quer conhecer o amor de Deus? Olha para mim. Quer conhecer a multiforme sabedoria de Deus? Diga, olhe para mim. Olhe para quem? Não, diga olhe para mim. Diga olhe para mim. Amém. A não ser que você não seja. Aí você diz, olha para João Paulo. Mas é para você, é para mim, é para nós. Sabe, quando Deus quer mostrar a sua multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, vai chegar as potestades nos céus, principados e potestades nos céus, e Deus vai demonstrar o seu poder, a sua multiforme sabedoria como, vou lançar um raio, matou Satanás. Não! Não. Satanás tenta dominar o mundo. Diz a palavra de Deus que ele é o príncipe deste século. Mas existe um que resiste a Satanás e não permite que o mal se manifeste em toda a sua plenitude neste mundo, porque existe algo aqui neste mundo que as portas do inferno não prevalecem contra ele. O que é? Eu! Diga, eu! Amém! Glória a Deus! Eu impeço que Satanás entre nesse mundo. Você impede que Satanás, porque nós somos a igreja.
É você que impede. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu sou igreja. Não pode prevalecer contra a minha vida. Não pode prevalecer contra a sua vida. Isso não é uma pregação antropocêntrica, não. Não é uma pregação da prosperidade, não. Isso é uma pregação da palavra de Deus. Foi Ele que escolheu a igreja. A igreja era algo tão magnífico. Sabe aquela bênção que você não quer contar antes que ela chegue, que é para não, para não perder? Não, só vou contar depois. Tem gente que né? Só vou contar depois. Deixa eu estar com a bênção na mão, aí eu conto. O apóstolo Paulo diz em Efésios, se você ler aí logo nos primeiros, que a igreja, a plenitude da igreja, a plenitude dos tempos, era algo que estava escondido em Deus. Deus tinha um segredo. Deus revelou o que Ele quis revelar, mas Ele escondeu também o que Ele quis esconder, e Ele escondeu a igreja. Você não vê no Antigo Testamento ninguém falando de igreja. Você não vê no Antigo Testamento ninguém falando sequer da plenitude dos tempos. Não vê. Até a própria profecia, que fala acerca da plenitude dos tempos, ela não fala da plenitude dos tempos. Se você pegar para Daniel e vai ver lá as 70 semanas de Daniel, ele faz um intervalo profético. Ele começa a falar tudo o que vai acontecer, de repente ele para a profecia e parece que a história você dormiu no meio do versículo. E ele começa a contar uma outra parte. O que é que está inserido naquele momento? O apóstolo Paulo diz: a plenitude dos gentios, a plenitude dos tempos. Ou seja, o período nosso, o período de inclusão dos gentios, o nosso tempo, a igreja, hora da igreja, nós. E quem nós somos? Nós somos a igreja lavada, remida no sangue de Cristo. Nós somos o povo real, o povo adquirido. E o que é que tem a ver com Jó? Deus, Ele, apesar de ter escondido a igreja, escondido em Deus, o projeto da igreja, mas Deus nos dá muitas dicas. De muitas coisas que vão estar no Novo Testamento, Ele dá dicas no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo chama um termo mais técnico disso de sombras. Sombra de coisas futuras. Mas o que é esse texto que nós acabamos de ler, de Jó, capítulo 1, versículo 6, 8, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, potestades nos céus, principados e potestades no céu, ou não é? Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele sabe o que ele está dizendo? Ele disse: olha, eu estou fazendo o que eu deveria fazer, porque eu sou príncipe, e eu estou cuidando do que é meu. A terra, estou rodeando pela terra, estou passeando pela terra, ela é minha. Eu sou o príncipe deste século, estou cegando o entendimento deles. Deus não disse: não deves passear pela terra. Até entendeu, porque sabia o que estava sendo feito. Mas o Senhor disse: observaste tu a meu servo Jó? É a mesma coisa que Deus demonstra o seu poder e a sua sabedoria, a sua multiforme sabedoria e a sua graça através da igreja. Através da igreja, aos principados e potestades nos céus. A mesma coisa que aconteceu com Jó. Hoje nós olhamos para o mundo e vemos um mundo tão perdido. Vemos um mundo tão perdido. E se nos permite a imaginação fazer um paralelo aqui entre os tempos de Jó e os dias de hoje, imagine então
Satanás chegando junto de Deus e dizendo, viste, de onde vem Satanás? E ele diz, de passear pela terra e andar por ela. E se nós pararmos para ver o quanto Satanás está intrometido em todas as áreas desse mundo, em todo o sistema deste mundo. E Satanás poderia chegar para Deus e dizer assim, olha, eu estou no governo ali, está vendo aquele país ali? Aquele país mais rico ali, eu estou tomando conta dele. Está vendo aquele outro país ali? Eu estou tomando conta dele. Está vendo Dilma? Oh, coitado, abençoe Jesus. Está vendo esses governos? Eu estou tomando conta dele. Está vendo aquele povo ali fazendo caridade? Eu estou tomando conta deles. Está vendo aqueles ali também matando uns aos outros em nome do seu Deus? Eu estou tomando conta deles. E Satanás poderia até dizer assim, eu estou dominando a terra. Eu já estou dominando a terra. Aí Deus vai dizer, viste a minha igreja, serva fiel e temente a mim? Aleluia. Viste a minha igreja reta e temente e que se desvia do mal? Também? Tu fizeste ela se assentar nos lugares celestiais? Também? Tu deste a ela um nome que é sobre todo nome? Coloca uma afliçãozinha para ver. Oh Deus, nós somos a verdadeira testemunha de Jeová. Nós somos testemunhas de que Deus tem poder nesta terra, de que Deus opera nesta terra e que o inferno não avança. Nós somos a testemunha de que as portas do inferno não prevalecem neste mundo. Nós somos a testemunha de que a retidão de Deus ainda opera neste mundo. Nós somos a testemunha de que ainda há esperança neste mundo enquanto a igreja estiver. Aí eu faço a pergunta: quem é você? Quem somos nós? Se você é simplesmente uma criação, Deus te criou, por isso só você já é uma criação de Deus, já é maravilhoso. Deus te fez, te formou, mas não te diferencia das outras criações que Deus também fez, Deus também formou. Diferencia um pouco mais, porque Ele soprou em nós o fôlego de vida, diferente do que fez com os outros. Colocou em nós o Espírito e nos fez a sua imagem e semelhança. Isso nos diferencia dos outros seres. Entretanto, caímos, pecamos e nos corrompemos da nossa condição inicial. Mas mesmo aqueles que estão no mundo decaídos, ainda tem a centelha do Espírito que um dia Deus soprou sobre cada um de nós, e o que nos faz diferente dos outros animais, que nos faz diferente do macaco, e que nos faz diferente dos outros seres que Deus criou, porque ainda pensamos, porque quer não acreditemos ou quer acreditemos em Deus, ainda somos uns seres morais. E ainda há pessoas que não acreditam em Deus e são pessoas morais. E a nossa semelhança, já falamos isso em diversos outros momentos, que a nossa semelhança com Deus é uma semelhança moral e que o homem ainda tem.
ainda que pervertida, decaída, pronta para ser restaurada, mas ainda tem. Mas nós, que além disto, somos regenerados com Cristo, em Cristo e por Cristo, voltamos à nossa condição inicial, porque agora o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus. E assim como Adão e Eva, nós temos pleno acesso diante do Pai, onde não necessitamos de mais nenhum sacerdote para assim o fazer, porque Jesus Cristo faz em nós, e nos liga e nos dá livre acesso para com o Pai, e coloca em nós o seu Espírito Santo, e nos faz assentar em lugares celestiais, e nos faz resplandecer a sua graça sobre nós, e nos faz ser representantes dele aqui nesta terra, e nos faz ser representantes dele no céu, porque lá no céu ele olha para os principados e potestades e diz: a minha igreja quer conhecer o meu poder, a minha sabedoria, olha para a minha igreja, olha para o meu povo, no meio da escuridão e no meio das trevas, a nossa luz brilha. A sua luz brilha no meio das trevas deste mundo. Por mais densa que ela esteja, não existe escuridão. Não existe escuridão no mundo que uma faísca não a espante. Não existe escuridão no mundo que uma pequena chama não clareie. Não existe escuridão que detenha o crescimento da igreja, que detenha o avançar da igreja, que detenha os planos de Deus. E você, cada um de nós, fazemos parte desse plano de Deus, desse plano que Deus escondeu, mas que hoje Ele revela ao mundo espiritual e o mundo natural quem nós somos. Os representantes de Deus. Você é representante de Deus. E você é, não porque você merece, ou porque você fez alguma coisa para conseguir isto. Não. Você é porque Deus te amou. Você é porque Deus te escolheu. Você é porque Deus quis, Deus determinou e Ele providenciou que você estivesse hoje aqui para ouvir que você é o escolhido dEle. Que você é o escolhido dEle para ser testemunha. Que Deus olhe para nós e diga para cada um. Imagine quando ele diz aqui: viste o meu servo Jó, troca pelo teu nome. Viste o meu servo João, será que dá para a gente continuar a ler ou vamos parar por aqui? Porque não bate muito bem. Até aqui estava indo bem. Será que o restante da frase vai completa, vai calhar também para o nome? Nós podemos, nós devemos, nós temos essa autoridade. Ele deu a nós. Ele quis. Aprove ao Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Aprove a Deus criar a igreja, nos fazer filho. Aprove a Deus nos dar um nome do qual todos nós fazemos parte como família de Deus. Um nome que não é qualquer nome. É um nome que tem toda a autoridade e todo o poder nesta terra. Um homem que, assim como nós, como um homem, como eu e você,
provou e sentiu tudo aquilo que nós sentimos e provamos. Com as reais possibilidades que todos nós temos. Porque mesmo sendo Deus, andou nesta terra sem usurpar o poder de Deus, ou seja, sem utilizar o poder de Deus. Esvaziando-se da sua deidade para assumir a posição minha e sua. Escolheu. Ele escolheu. Ele escolheu ser assim. Para poder vencer aquilo que nós não venceríamos, o mal, a morte eterna. Aquilo que nós sozinhos não iríamos vencer, mas Ele decidiu vir. E Ele decidiu vencer. E Ele venceu. Jesus Cristo veio para o mundo para poder dizer para nós, para que nós pudéssemos, o apóstolo Paulo diz que Ele veio igual a nós, para que Ele passasse as aflições que nós estamos passando, e para que Ele se compadecesse, como quem já passou por essas aflições. E nos fez assentar em lugares celestiais com Ele. E Ele disse que nós, quando fôssemos nos reunir e fôssemos participar da ceia, anunciasse isto. Anunciaste isto, que é a morte. Aí vou anunciar a morte. Jesus morreu, minha gente. Não. Anunciar os efeitos daquela morte. Anunciar as virtudes daquela morte. Anunciar a liberdade através daquela morte. Anunciar quem somos nós através daquela morte. Anunciar o que é que nós nos tornamos através daquela morte. E quando nós comemos o seu corpo e bebemos o seu sangue, oh Deus, nos tornamos um com Ele. Porque nós não fazemos por fazer, fazemos porque cremos. Fazemos porque ansiamos essa comunhão. Ansiamos essa intimidade com Ele. Ansiamos essa... Além de ser um memorial, é um memorial em que Ele está presente. Em que Ele está presente. E que nos faz participar da natureza dEle. Da natureza espiritual, da natureza moral. E um dia, da natureza corporal. Quando então não mais faremos em memória, mas faremos em comunhão. Ele conosco, nós com Ele. E poderemos enxergar Ele como Ele é. E poderemos ver quão grande era este plano que nós fazemos parte. Como é grande a igreja que nós fazemos parte. Como é grande esse projeto de Deus de salvar esse mundo pelas nossas vidas. Como era grande esse projeto maravilhoso de deter o mal através do Espírito que habita em nós. E da nossa participação, que há 2000 anos e um pouco mais, impede
que o inferno avance. Impede que o inferno prevaleça. Eu e você impedimos o avanço do mal. Até o dia em que daqui fomos retirados. E então, oh, aleluia, Deus. Ele venceu. Para que nós participamos disso. Para que nós participássemos disso. Ele venceu. Para que nós junto com Ele vencêssemos. Ele venceu. Para que nós pudéssemos olhar no espelho, ainda que um espelho meio embaçado, como diz o apóstolo Paulo, porque hoje nós olhamos em espelho embaçado, mas mesmo este espelho embaçado ainda reflete um pouco, porque quando o apóstolo Paulo escreveu isso, a noção dele de espelho era de um metal polido. Imagine você se olhar no metal polido, você ainda consegue se ver, mas é diferente dos espelhos de hoje. Mas então nós veremos toda essa riqueza face a face. E é isso que Deus quer. Mas nós, todos nós, mesmo olhando ainda em espelhos embaçados, podemos pela fé enxergar as maravilhas que Deus preparou para nós. Que não é neste mundo. Não é somente neste mundo. Aqui a gente está tendo um aprendizado. E recebemos bênçãos neste mundo. Mas não esperamos somente neste mundo, como diz o apóstolo Paulo. Esperamos no mundo vindouro. Hoje nós estamos assentados em lugares celestiais, mas um dia nós estaremos de pé nos lugares celestiais, olhando para Ele e voltando com Ele. Porque nós sabemos que Ele vem, aleluia, vencendo. Ele vem vencendo. Ele vem com coroa de rei, com um cavalo de rei, cavalgando em toda a sua majestade. Ele vem. E nós, oh, aleluia, viremos com Ele vencendo. Amém? Glórias a Deus. Eu sou o Tiago. Jesus, nome dos nomes, não há outro igual. Nome de amor, nome de paz, nome excelente, nome de rei. Só nele cabe esse nome, não há outro digno de ser chamado Jesus, pois seu nome é precioso demais. Nesse nome a vida e o poder, nesse nome a salvação, louvor e adoração. Toda língua confessará: Jesus é o Senhor. Só nele cabe esse nome, não há outro digno de ser chamado Jesus, pois seu nome é precioso demais. Nesse nome a vida e o poder, nesse nome a salvação,
Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Jesus é o Senhor. Só nele a salvação, só nele a santificação. Só esse nome que é dado sobre todo nome, poder, autoridade, em cima e embaixo. Não há outro como tu, Deus. Não há outro. Obrigado, Jesus, por nos tornar homens e mulheres cheios da tua glória, cheio do teu poder, cheio de sinais e maravilhas, refletindo a glória de Deus. Que o Espírito habite dentro de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Para a glória de Deus, Pai. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Só Ele é Deus. Só Ele é o Senhor, só Ele é Deus, só Ele é o Senhor de nossas vidas. E a igreja glorifica o Teu nome, porque nós tememos e trememos diante da Tua presença. Ó Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, estamos aqui na Tua presença para cear junto contigo, para demonstrar ao mundo que nós esperamos em Ti, que nós somos co-herdeiro de Deus, que nós somos um povo chamado por esse Deus, nós somos um povo santo, remido e lavado pelo Cordeiro de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse plano maravilhoso que somos nós, a Tua igreja, onde o qual as portas do inferno não prevalecerão. Obrigado, Jesus. Só Tu és Senhor, só Tu és Senhor, só Tu és Rei. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Só Tu és Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Aqueles que forem cear, venham buscar o seu vinho e o pão, no nome do Senhor Jesus. Yeah. Pode vir buscar o pão e o vinho, aqueles que vão cear. Depois eu queria que Micael colocasse aí na tela Apocalipse 19. Alguém, por favor, chame a Josi e a Mila que está lá atrás. Eu vou chamar? Tu és santo, Pai. De teu coração
Jesus, eu quero ouvir teu respirar. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça